Olá, eu sou a Renata Campeiro, nutricionista. Estou aqui para dar dica para vocês, nutricionistas que acabaram de se formar ou que já são formadas e ainda têm dúvida em relação ao plano alimentar. Uma característica minha que eu posso falar para vocês que desde o meu primeiro atendimento, meus pacientes saíram da primeira consulta com a dieta na mão. Isso é um diferencial que eu sempre busquei, porque se hoje a gente está em 2025 falando de ansiedade, né? Então, assim, hoje mais do que nunca a gente quer a coisa rápida. Mas sempre eu pensei muito de como eu gostaria de ser atendida, né? E uma das coisas que o paciente ele já vem querendo isso. Então, como em muitas vezes a gente vai montando, eu fui montando meus planos alimentares baseados em 25, 32 anos atrás, tá? Onde a caloria de fato era o nosso conhecimento, ele era baseado nisso. Hoje não dá mais, hoje não é mais. Então a gente tinha lista de substituições que eu dava para o paciente baseadas em calorias, hoje não mais. Então hoje o paciente chega, primeiro passo eu vou escutar tudo que ele tem de queixas, qual é a queixa principal, tá? Depois dessa queixa principal, quais são os sintomas que ele apresenta, tá? E aí vou fazendo o desenrolar da consulta, vou ver os exames laboratoriais desse paciente, ver o que ele já traz para mim. Nem sempre ele traz tudo isso, tá? Mas nessa sequência de eu montar o plano alimentar, então antigamente eu tinha essa base de ensinar para ele fazer escolha baseada em caloria, hoje não mais, mas eu quero saber o que ele já tem de hábito. Então eu pergunto onde ele trabalha, onde ele mora, quem prepara. Porque, por exemplo, se ele trabalha numa fábrica, tá? Ele vai ter um acesso limitado ali de escolhas para ele. Então, eu tenho que me adequar. Tem fábricas que permitem que você leve a comida, tá? Então, eu posso planejar um cardápio para ele com a alternativa dele comer lá, tá? Ou levar a comida dele para esquentar. Aí, eu posso ter uma dificuldade, por exemplo, que ele não possa entrar com comida na fábrica nem para os lanches. Então, o que essa fábrica oferece de lanche, tá? Que não seja uma fábrica, um escritório. Às vezes tem um escritório que tem uma cozinha, uma copa, onde ele pode fazer um preparo rápido. Às vezes não. Então, por exemplo, eu quero dar um lanche para ele que tenha proteínas, que tenha ovos, tá? Que ele possa fazer uma panqueca. Ué, ele tem acesso a isso, tá? Não, mas ele pode levar e esquentar, tá? Ou não, ele não liga de comer frio. Então, são todas as dinâmicas que eu vou pensar para como que eu vou montar esse plano alimentar para ele, que eu já vi o que ele precisa, eu já preciso fazer as correções dele, tá? E aí, esse plano sai na primeira consulta. Então, eu vou ter que pensar lá que eu escutei a queixa, eu li os sintomas, eu vi o exame e ele já me traz o que ele come. Então, eu pergunto qual é o seu hábito, tá? Como é o seu dia? Que horas que você acorda? Eu acordo com pouco apetite pela manhã, tá? Eu só como meio-dia. Tudo bem eu respeitar, mas quando eu penso, tá, na questão dessa ritmo circadiano, tá? Essa cronobiologia, não é interessante para ele que ele almoce meio-dia, tá? Essas enzimas de gasto energético são bem espessas pela manhã. Então, eu não preciso fazer ele acordar às 6 da manhã e comer, mas eu posso ter essa flexibilidade de pensar aí às 9, tá? Mas aí vem o que eu falei, será que ele pode levar a comida, aonde ele tá, como é? Muitas vezes o paciente ele acorda em cima da hora, correndo e não quer tomar o café da manhã, por não ser o hábito dele, por ele priorizar outras coisas, tá? Então, eu sempre vou investigar quais são as possibilidades que eu tenho de inserir um café da manhã. E nesse café da manhã, eu tenho que inserir para ele uma proteína. Então, dar as quantidades proteicas, as opções proteicas e mostrar para ele, tá? E muitas coisas são desconhecidas para esse paciente, ele vai ter que, então, criar novos hábitos. Então, às vezes eu dou várias opções, nem sempre nem experimentou no retorno, tá? E às vezes também ele escolhe uma e ainda fala para você que ele enjoou dessa uma. Aí eu pego a dieta de novo, mostro para ele que eu dei outras opções, dei outras alternativas. Aí, uma coisa muito comum no consultório é o medo do carboidrato. Não tenho medo do carboidrato. Eu preciso dar o carboidrato, principalmente na parte da manhã, onde ele precisa de energia para começar o dia dele. Então, também vou fazer escolhas de carboidratos, tá? E vou colocar para ele as proporções, então em quantidade, qual a equivalência, quanto equivale de 2 fatias de pão, qual a quantidade de carboidrato.
Na minha prática, tá? Eu sempre me baseava, e vocês podem ter isso no computador de você, essa equivalência. Então, tem em média 2 fatias de pão, tem tanto de carboidrato. O que é equivalente ali em relação à tapioca, em relação a uma granola, a uma aveia? Então, você pode deixar essa lista no computador para você, tá? Para saber nada da composição, tá? Em farinha de milho, em própria mandioca ou batata doce. Então, vocês vão criando mais ou menos a lista de vocês, deixa acessível, para na hora de você escrever a dieta para eles ou digitar a dieta para eles, é mais fácil a proporção. Porque eu não preciso ter 20 gramas precisa, no outro também 20 gramas precisas, eu preciso ter em média, tá? Porque o nosso gasto energético também ele não é preciso. Então eu adequei um carboidrato, adequei uma proteína para eles e fiz as trocas. E eu não preciso ter uma troca infinita, tá? Eu já vi o hábito dele, já pesquisei o que ele faz, como que eu vou colocar e faço 1 ou 2, 3 alternativas em média, tá? E aí também um posicionamento em relação às frutas pelo café da manhã, tá? Que é muito comum o paciente não ter o tempo, ou não quer, ou acha secundário uma fruta. Não, eu tenho que olhar porque elas são as minhas fontes de antioxidantes. Lembre, antioxidantes estão trabalhando com os radicais livres. Radicais livres em excesso, tá? Geram danos para as minhas células, tá? Comprometem a ação da minha mitocôndria. Então, eu preciso que ele entenda que a fruta tem um antioxidante e polifenóis que também atuam na microbiota, que ele precisa desse consumo. E como eles confundem a fruta com o carboidrato, eu explico que ela também contribui para a contagem de carboidratos, mas ela não é a responsável por isso. Então, eu quantifico a fruta para o paciente. E aí, quantifico que escolhas e pergunto o que ele gosta. Eu não preciso dar uma tabela com toda a lista de frutas para ele, tá? As frutas do Nordeste, eu estou no Sudeste, ou a do Sudeste está no Nordeste, eu dou a fruta que ele tem hábito, tá? Aqui já perguntei isso para ele na anamnese, no hábito alimentar dele, quais são as preferências, tá? E aí, eu quantifico para eles e dou uma substituição. Então, ele já sai com o café da manhã com opções de proteína, opções de carboidrato e opções de frutas, tá? E aí vem a decisão em relação à bebida que ele usa, tá? Aí muita questão. Ele tem uma boa tolerância para o café, ele não abre mão do café com açúcar, tá? Então não é na primeira consulta que você vai tirar. Você pode melhorar a qualidade e diminuir a quantidade, tá? E aí ver ao longo do dia quanto de café que ele bebe para saber também dimensionar. Porque uma coisa que vocês precisam saber é que se eu tirar 100% do café dele da noite para o dia, ele pode também enxaqueca, tá? E tudo que gerar mal-estar para ele, ele não vai aderir. Então, as coisas têm que ser, na primeira consulta eu já dou um direcionamento, ele sai com a dieta montada, mas não quer dizer que eu não vá mudar isso ao longo do tratamento. E nem que ele vai executar 100%, mas ele vai conseguir já ter um direcionamento, já ter uma coisa para ele executar e mais fácil dentro do perfil que ele me falou. Eu não vou colocar algo que ele não está ao alcance, mesmo que seja até o ideal, tá? Naquele momento eu melhoro aquilo ali, tá? Então eu já consigo fazer esse polimento. Muitas vezes nem tirei o açúcar na primeira consulta, mas eu já troquei o perfil do pão, já incluí a fruta, já incluí o perfil da proteína. Ainda estou lá no café da manhã para falar para vocês. Quando eu aumento a oferta proteica, tá? Que a grande maioria não come proteína no café da manhã, eu já aumentei a saciedade. Se eu já aumentei a saciedade, tá? Porque eu já vou mexer no perfil da grelina, já vou mexer no perfil da saciedade, tá? Ele já consegue tolerar menores quantidades de carboidrato no café da manhã. E aí, eu quero ver qual a distância que ele tem entre café da manhã e a próxima refeição, que é o almoço, tá? Então, essa pergunta, essa investigação, essa anamnese bem detalhada me dá isso. Então, ele não tem o hábito, por exemplo, de comer um lanche e fica 5 horas sem comer pela manhã. E aí, ele vai relatar para vocês que o problema dele é lá no final do dia que ele tem compulsão. Ao contrário, a hora que eu ponho só uma fruta nesse intervalo, tá? Tentando saciar, eu não vou saciar. Mas uma fruta com uma proteína, eu vou mudar o perfil de saciedade. É onde ele vai conseguir chegar para o carboidrato na hora do almoço e eu conseguir ajustar para menos. Que o normal é sempre o paciente extrapolar o carboidrato e não fechar a conta proteica. E aí eu também vou insistir que ele pese. Mas é monodose. Não, é ele conhecer, ele visualizar no prato dele como é isso. E aí melhorar o perfil, então, do perfil do carboidrato dele, adequar a quantidade, perfil de proteína,
normalmente subir e adequar o perfil de vegetais, que às vezes eles não têm o hábito. Eu vou sempre perguntando, né, uma negociação, até quantificando para eles conhecerem quanto precisaria ser consumido. Então muitas vezes escrevo ali o que é o ideal e quanto ele tem que ir buscando esse ideal, mas ele já saiu com o almoço montado. Aí à tarde, quais são as viabilidades de lanche, tá? Então ele tem tempo para fazer o lanche, qual tipo de lanche, e sempre eu vou escolher um perfil proteico nesse lanche também, porque assim eu garanto esse fracionamento da proteína, eu ganho isso em saciedade, em melhora de perfil de massa muscular, e ele vai chegar bem com energia no final do dia e não vai fazer a compensação que todo mundo faz. Então eu vou escolher lanches viáveis, tá? O paciente está em home office em casa, tá? Ótimo, só que ele tem tempo de parar? Eu cutuco isso um pouquinho porque eu quero que ele pare, que ele faça pausa. Às vezes ele tem que usar o celular para fazer essa programação, tá? Eu tenho que adequar se de repente naquele horário que eu achei de lanche, vamos por 3 da tarde, ele está em reunião, tá? E ele vai fazer o quê? Ele vai comer depois. Puxa, mas vai bater com o horário do jantar dele, não tem problema, tá? Eu quero que ele tenha energia da comida, tá? Que ele sinta bem-estar, para ele não compensar à noite, que é o erro maior que vocês vão pegar no consultório e o paciente fala, meu problema é a noite. Não, o problema começa lá no dia, tá? Então ter um lanche que seja viável, que seja rápido para ele, porque ele tem pouco tempo, ou não, tem muito paciente que gosta de tomar um bom café da tarde. Ué, eu priorizo isso, tá? Que ele tenha um café com calma, que ele põe numa mesa, tome um café, e eu posso restringir o jantar, tá? Diminuir a oferta desse paciente no jantar. Então, os lanches, né, preferencialmente eu vou dar para ele proteína e eu vou selecionar qual é o excesso de proteína que eles têm. E sempre eu mostro no computador, mando no WhatsApp dele os exemplos de fotinhos mesmo, tá? Para ele chegar no jantar, onde o gasto energético dele é menor, onde ele deveria comer uma menor quantidade proporcional ao longo do dia dele, tá? Maior de manhã, maior do almoço e menor no jantar. Só que se ele não faz isso, ele vai tentar comer mais no jantar. Se ele chega mais cansado, ele vai comer mais carboidrato no jantar. Aí fica difícil você tirar, porque ele concilia o cansaço e quando eu como carboidrato é real, ele vai ter energia, tá? Então eu teria que melhorar tudo isso e saber. Então quem prepara o jantar, como é que ele chega? Muitas vezes o paciente ainda vai treinar e depois vai jantar. E às vezes vai jantar tão tarde que eu negocio com ele também outras possibilidades. Então esse paciente, na minha primeira consulta, eu consegui fazer a anamnese, ver sinais e sintomas, avaliar tudo, perguntar como é o dia dele, tá? Então o que ele tem acesso, onde ele tem acesso, quem prepara. Às vezes eu escuto assim, olha, eu espero fulano para jantar, tá? Eu falo, não, então vamos tentar ver se a gente consegue então fazer um lanche aqui. Então já que é, vamos supor, uma refeição em família, eu tentar manobrar de uma maneira que tenha comida para essa refeição em família, mas em proporções menores para a gente participar dessa questão social, que é uma coisa bem importante. Eu também não posso deixar um cardápio muito bem calculado, equilibrado e que o paciente não se insira naquela família, naquele hábito. Óbvio, se o hábito está todo errado, tá? Eu vou tentando essa transição, né? E sempre dando informação, acolhendo, tá? Mas ao mesmo tempo mostrando para ele que são mudanças necessárias. Então, nessa minha primeira consulta, o paciente vai sair com um direcionamento já, com quantidade, porcionamento. E lógico que na minha prática eu já sei, já na minha cabeça aqui, quais são as equivalências. Vocês podem colocar isso no computador de vocês para esse direcionamento, tá? Antigamente até dava isso para o paciente já na anamnese para ele fazer escolhas. Conforme eu fui vendo a mudança, que eu não preciso mais de calorias, que eu não preciso ficar tão presa nisso, eu mudei meus perfis de planilhas, né? Então hoje eu desenho com ele na frente dele e negociando com ele qual é o primeiro plano. Ele sai, então com algumas substituições pertinentes a ele, e aí ele vai fazer os 30 dias ou um pouco mais e vai voltar, e aí eu vou fazer os ajustes da onde tem as dificuldades para a gente fazer as escolhas ali. E cada vez atualizando, porque saem produtos novos, coisas que ele pode ter gostado, coisas que não. Então não se preocupe em dar uma lista infinita, tá? Mas dar uma lista com 3 ou 4 opções que eu escrevo para o paciente, então ele já sai com isso. Normalmente não sai com suplementação ou bem poucas, dependendo das queixas, para eu ver na prática. Porque se eu faço um plano alimentar e jogo todos os suplementos, o que é que funcionou? Nem a gente vai saber,
tá? Então ele vai precisar saber, né? Ele vai precisar pôr na prática, a gente vê as dificuldades e, gente, acolhe a dificuldade, tá? Existe, é normal, tá? A gente tem. Então não é para falar, criticar, punir, não. É ver o que é que tá errado, sempre explicar. Tá vendo que aqui eu falei isso, por isso, para tentar então reforçar que ele tente novamente aquela conduta que a gente não conseguiu, que a gente sugeriu, mas não conseguiu, tá? E aí, nisso, ele tem esse plano alimentar que vai virar uma rotina, então ele mudou o hábito dele, tá? É mais fácil, então, a gente fazer esses ajustes. E aí, ter um sucesso do paciente e aderir ao plano que você sugeriu para ele. Então, tem que ser algo que ele percebeu o bem-estar, tá? E, às vezes, esse paciente nem teve o desempenho 100%, porque teve festas, eventos. Isso sempre vai acontecer e a gente sempre vai orientar como eles procederem nessas festas e eventos, que tá tudo bem. Isso não tem como ele ficar, é um desafio, 30 dias eu não vou comer doce. Tá, mas é a realidade dele, tá? O que tá atrás disso, né? Então, que ele tem uma falha ou outra, que ele cumpra 70%, vamos identificar por que 70%, por que 80%, tá? Onde foi a falha, tá? E aí, então, sempre, minha dieta tá sempre montada com o paciente na primeira consulta, tá? Então, por isso que eu não preciso ter tanto detalhe de cálculos, tá? Mas eu já tenho na minha cabeça, já tenho na minha prática, vocês podem construir essas proporções entre qual é a média de carboidrato, a média de proteína e esses micronutrientes ali, tá? Quando eu vou planejar muito mais a questão dos vegetais, nessa geral ali de antioxidantes, polifenóis ali, fonte de vitaminas, e com os exames, tá? Eu vou vendo as carências e adequando mais, o que eu preciso mais de vitamina C, mais de vitamina B e orientando. Então é isso que eu queria passar para vocês. Ter esse diferencial, vocês são capazes, né, seguindo todas as dicas aqui do Instagram, do meu canal do YouTube, de conseguir montar um plano alimentar na primeira consulta. Esse é o diferencial que eu trago para vocês. Espero que tenham gostado e até a próxima.